Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom dia, moça. Tudo bem com você? Quem é você? Bom dia, Rede 316. Van Gomes por aqui. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Gente, se eu fosse você, eu não vou falar nada. Corre lá você mesmo no YouTube e vai ver, né, surgindo uma nova mulher. Corre lá no YouTube para você ver se você reconhece quem é esta pessoa que está com a voz da Van Gomes. Vai lá. Não é o pastor Bill, não é ele não. Ele não imita tão bem assim também, não. Então. Dia, olha, aí tá aí um desafio. Meu Deus, mas que coisa, hein? O que foi que aconteceu? Por que assim esse toque de modernidade ao extremo? Eita, ficou show, hein? Ah, gostou, rapaz? Porque tá calor. Meu Deus. Tá certo. Ai. Ficou muito mudar é necessário, pastor. Mudar é necessário. E a gente fica diferente. Parece que muda, realmente por dentro muda, né? Dizem que essas mudanças no corte de cabelo, essas coisas, realmente faz a gente se sentir diferente. E realmente é verdade. Mas no meu caso não foi porque eu queria mudar e estava me sentindo diferente, nada não. Eu tive dengue há uns meses atrás e a minha imunidade foi muito afetada com a dengue. E eu também acredito que muito daquelas reações internas emocionais, né, que a gente tem, principalmente depois do falecimento do meu pai, a gente trata isso, mas muita coisa fica por dentro ainda para ser trabalhada na gente. Todo mundo passa por isso. E meu cabelo começou a cair muito, pastor Elber. Acho que eu cheguei até a citar aqui uma época. Muito mesmo. Aí eu passava a mão assim, saía o tufo do cabelo na minha mão. Falei, gente, aí fui a dermatologista, procurei o nutrólogo, fiz alguns exames. E ele falou, olha, realmente isso aí é reação da dengue, que ainda tá saindo e tal, não sei o que, parará. Só que eu tava ficando muito chateada toda vez que eu lavava o cabelo, sabe? Coisas, sabe, eu me via, eu ficava triste. Chegou um ponto que eu ficava com medo de lavar o cabelo. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos cortar, porque aí eu não percebo que está caindo. Mas aí já estou num tratamento, então ele já não estava caindo, mas estava muito pouco. Aí eu falei, vamos cortar tudo, mas eu não tô careca não, gente. Para quem está no aplicativo, calma, respira. Só tá mais moderninho. E olha que eu gostei, porque aí não esquenta aqui o pescoço, tô sentindo as bênçãos do cabelo curtinho. Pois é, olha aí que coisa, mas ficou legal, ficou muito show, top mesmo, ficou bem moderno, né? Top mesmo, legal. Ficou bem diferente, né? E sem falar que rejuvenesce também, né? Obrigada, hein? Comecei bem a semana, hein, pastor? Gostei, obrigada. Com certeza, rejuvenesceu aí. Ela sempre diz aqui que tem 30, agora ficou com cara de 25, viu? Eu não falo que eu tenho 30, eu tenho 15, carinha de 15. Olha, é verdade, ó, cara de 15, olha aí. Muito bom, Van. Mas, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida aí, querida, em nome de Jesus, né? E já como você falou, já acabou a queda. Então, daqui uns dias, o cabelo é bom porque cresce rapidinho também, né? Então, verdade. Top demais. Muito bem. E hoje, amiga, vamos falar sobre o quê? Hoje é um assunto que eu gosto demais e vai ser extremamente didático, tá? A gente vai falar sobre sermos intencionais. A gente fazer as coisas com intenção. Por quê? Porque nós temos um propósito. Então, o tema base é ser intencional vivendo uma vida de propósito. Muito bem. Então, ser intencional vivendo uma vida de propósito. Gente, antes de a Van entrar aí nesse tema maravilhoso, né? Já, a gente já está aguardando você aqui no nosso canal de TV, aqui no YouTube. Você já aproveita lá no chat e já manda aí, né? Dizendo o que é que você achou do new visual de minha amiga Van Gomes, né? Então, manda aí o que é que você achou do novo visual, né? E aí, com certeza vai inspirar muita gente. Né, daqui a uns dias a gente vai estar recebendo aqui vários compartilhamentos de fotos também, né, de pessoas que se inspiraram em Van. Você acredita que isso já está acontecendo? Tem ouvinte aqui da rede que me segue no Instagram, né, vangomes.oficial, e pastor, você acredita que já teve bonita me mandando mensagem, falou assim, minha filha viu seu cabelo
Aham. E ela tem muita dificuldade de ficar tratando do cabelo. Ela falou, mãe, eu quero o cabelo igual o da Van. Eu falei, a pergunta que não quer calar, você deixou ela cortar o cabelo igual o meu? Aí ela, ainda não. Mas olha só, para algumas mulheres, né, é libertador, porque às vezes a mulher tem uma vida muito corrida, né, e aí, claro, porque às vezes tem que parar para estar, né, às vezes vai para ir num salão ou em casa mesmo, demora para fazer o trem, né, para cuidar, para, enfim, para lavar, para depois dar aquele trato que tem que ser dado e tal. E aí quer ganhar tempo, olha aí, ó, a Van agora só passa correndo debaixo do chuveiro, dá 2 sacudidas assim, tá de boa. Correndo não, pastor, por favor, por favor. Faço tudo direitinho no padrão. Tá certo? Ai, bom. muito legal. Gente, a gente está aguardando você aqui no nosso chat, né? Para você, claro, participar aqui junto com a gente. Já estou vendo aqui várias pessoas. Falta só, então, o like aí. A galera não esquecer de deixar o like aqui para a gente. Claro, se inscrever no nosso canal no YouTube. Também compartilhar aí o link do YouTube. Aproveita já, clica no sininho também para estar fortalecendo aí o canal. E você está recebendo todas as novidades que forem postadas por aqui pelo nosso canal de TV. No YouTube também, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer muito. E falando em canal crescer, Van, você viu aí que já passamos dos 91 mil, né? Já Rapaz. 92 mil downloads, né? Então, assim, eu tô muito animado. Eu acho que até o fim do ano a gente chega a 100 mil, hein? Eu acho que até sim. downloads, né? E a gente já vai dando boas-vindas para aqueles que estão chegando por aqui, que não conhecem a gente. Eu não sou a que era antes, eu sou nova criatura. Mas se você quiser ver como eu era antes, depois, já que você está chegando agora, passa aqui no nosso canal, tem uma lista de vídeos do Virtuoso Modo On, também tem imagens lá para você poder acompanhar todos os conteúdos que a gente traz. E já explicando para quem está chegando, né? Nós somos um quadro que busca orientar. Antes era só as mulheres, mas aí a audiência masculina começou a crescer, né, pastor Welber? Sim, com certeza. E aí, antes eram só bonitas, agora eu tenho que falar bom dia, bonita e bonitos, né? Yeah. E é um quadro que a gente apresenta para compartilhar estratégias para gestão domiciliar. Falando nisso, Van, quinta-feira passada teve alguém, não lembro quem foi, a ouvinte, entrou aqui no canal entrou aqui na rede, né? E aí foi saudar a gente no YouTube, aí falou lá, bom dia, bonitos, para mim e pro Ronaldo. Bom dia, bonitos. Eu falei, olha aí, ó, a Van tá fazendo discípulos, meu Deus do céu. Mas todos temos a beleza de Cristo, né? Amém, todo mundo muito lindo. Aprendi isso com a Alessandra Lasman, viu, pastor? Né? Que legal. Olha aí. Muito bem, 10 horas e 13 minutinhos, então vamos lá, vamos ganhar tempo, porque o assunto é bem bacana, então a gente precisa ouvir bastante. Fica à vontade. Isso aí. Deixar então, simbora. Aí. Vamos começando aqui falando... Vocês estão me ouvindo bem? Não queria que travasse. Vê aí como é que tá a minha conexão. Vai me dando sinal aqui, você pelo chat. Van, travou. Van, tá baixo, tá alto. A gente tá aqui para servir com excelência. Porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas, né? Então, a gente está aqui para fazer isso de maneira excelente, compartilhar o amor de Deus e os propósitos dele ao nos criar como somos e a nos colocar onde estamos. Muitas vezes a gente não entende muito por que eu estou vivendo isso, por que eu estou aqui. Nada acontece sem a permissão de Deus. Às vezes a gente está não só na permissão dele, mas na vontade dele. Aí a gente está vivendo uma vida boa, perfeita e agradável. Mas, às vezes, por nossas escolhas, a gente acaba entrando na permissão de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para que você entenda o seu papel dentro da sua casa, dentro do seu grupo familiar e, inclusive, qual é o propósito do Senhor para que você esteja dentro desse grupo. Entendendo o propósito, você comece a viver uma vida intencional. Mesmo estando dentro de casa, na hora de botar os filhos para tomar banho, para escovar os dentes, na hora de fazer a alimentação deles, na hora de cuidar do marido, de cuidar da casa e vice-versa, tá? Do marido também cuidando da sua esposa, participando do cuidado com os filhos e com o cuidado com a casa. Já caiu aquela história de que mulher cuida de casa e marido cuida de finanças, cuida do sustento. Sim, o marido continua sendo o provedor, a mulher continua sendo a responsável pela boa
conduta da casa, boa gestão da casa, mas nós entendemos cada dia mais claro, o Espírito Santo também tem trazido para a gente que é importante que estejamos juntos, não é bom que estejamos sozinhos e que tenha concordância, porque quando tem concordância, nós andamos. Quando não tem concordância, a coisa trava. E a gente precisa entender isso, e quanto mais a gente entende, mais fica claro o quê? O propósito de Deus na vida da gente. Então, eu quero começar compartilhando com você o texto de 1 Timóteo 2,4, que diz assim: o qual deseja que todas as pessoas, isso daí é falando a respeito de Deus, né? Paulo falando a respeito de Deus, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e tenham pleno conhecimento da verdade. Nós estamos vivendo uma vida, uma época, onde as pessoas estão muito sedentas em querer descobrir qual é o meu propósito de vida. E aí vem aquelas palavrinhas, né? É porque eu tenho que buscar o meu propósito, porque eu quero viver o meu propósito. E nessa busca incessante de descobrir o propósito, a gente não vive o propósito. A gente fica sempre na busca e a gente precisa ter muito cuidado com essas pequenas ciladas que às vezes o inimigo coloca na frente da gente, né? Porque você precisa descobrir o seu propósito. Ei, olha aqui, nas escrituras, Deus já está mostrando para mim e para você, olha, o propósito macro, vamos dizer assim, a intenção macro é que todos sejam salvos. Todos mesmo. Os que estão dentro de casa, os que estão perdidos, os que estão no mundo, os que estão distantes, os de outras línguas. Todos precisam ser salvos e ter pleno conhecimento da verdade. Não é uma verdade parcial, não é uma verdade dita, mas uma verdade testemunhada. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente enxerga esse propósito na nossa frente, tudo em volta entra num contexto muito claro. E é por isso que eu trouxe essa temática hoje aqui. Porque você precisa entender a intencionalidade disso. Você precisa compreender a intencionalidade disso. Fiquei distraída aqui. Marido postou uma coisa que eu fiquei perdida. Beijo, marido. Amo você. A gente precisa entender a intencionalidade das pessoas, do nosso porquê aqui. Por que eu estou dentro de casa? Por que eu estou fazendo isso? Por que Deus me deu essa pessoa para cuidar? Por que Deus me deu essa pessoa para se relacionar? Né? Certa vez eu estava numa conferência, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e nós éramos palestrantes e nós ficamos hospedados numa pequena pousada. Vários palestrantes, eu não sei, até parecia que tinha fechado a pousada, porque tinha muita gente do congresso ali. E eu sentei à mesa do café da manhã, eu, meu marido e Mônica Coropos, uma amiga muito querida. E eu estava ali fazendo todos os meus exercícios que eu tinha que fazer antes de comer, com cuidado com a voz. E aí a Mônica chegou para mim e falou assim: Van, como eu queria ter esse zelo com a voz que você está tendo, de fazer todos esses exercícios antes de comer, que alguns exercícios a gente precisa fazer antes de comer. E aí eu falei assim: Mônica, depois que eu entendi o propósito de Deus na minha vida e as pequenas missões que Ele me oferece, eu entendi que eu tenho responsabilidade com a minha voz. Porque se eu não tiver voz, eu não vou cumprir a missão que Deus me deu dentro do propósito que Ele tem para mim. E aí a gente começa a ter um comportamento mais responsável, mais dedicado, e eu vou dizer até mais. Nós temos mais motivação. Porque quando a gente vê aquela pequena missão cumprida, a gente fala assim: nossa, eu estou no caminho certo, e você vai para um outro plano, vai para um outro estágio. Eu gosto de começar fazendo um comparativo muito interessante da nossa vida como por favor, tá? Vamos entender de maneira lúdica aqui. É no criativo didático. Pensa nas camadas de uma cebola. Você já pensou nas camadas de uma cebola? Porque a cebola, ela começa, como todos os outros frutos e legumes, começa numa sementinha. Então, a essência da gente está ali dentro daquela sementinha.
E depois a gente vai criando camadas na nossa vida até estarmos de todo completo, né? Então vem a primeira camada, que é a camada da filiação. Você nasceu. Então você tem ali a camada da filiação, que muitas vezes é um comportamento copiado do papai e da mamãe, né? A mamãe fica na nossa frente tentando falar, a gente fala mamãe primeiro do que fala papai, coitada, não sabe que no processo de desenvolvimento fonativo, primeiro o P é muito mais fácil de falar que o M, mas isso é um caso à parte. A gente começa lá, mamãe, fala mamãe. Por quê? Porque a mãe e o pai sabem que os bebês, eles imitam. Então, o primeiro estágio da sua camada é você ser filho. Depois, você vai para um nível mais alto de socialização, quando você começa a ser parte de uma família maior e parte também de uma sociedade que está à sua volta, amiguinho do coleguinha da igreja, antes mesmo de ir para a escola. Mas quando chega na escola, aí faz uma socialização maior. E depois você entra no estágio, né, na camada do estudante. Eu tenho que ser um bom estudante, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer as tarefas para desenvolver o meu intelecto. Então você começa a entrar numa fase maior. Depois disso, vem e entra num outro estágio. Qual é esse outro estágio? O estágio universitário, né? Porque eu estou falando numa ordem assim, padrão, tá, gente? Não é necessariamente nessa ordem, eu sei bem disso da vida, né? Mas aí você é universitário, não pensa em namorar ainda. E aí você tá ali na fase de universitário e você tem que ser um bom acadêmico, um pesquisador que desenvolve, né, argumentos, que questiona, que desenvolve ideias, pesquisa e vai produzindo algo que contribua para a sociedade. Então, você entra na camada do acadêmico, do universitário. E depois vem um outro estágio da vida, que é dos relacionamentos mais profundos, né, amorosos. E aí você entra na camada da pessoa que está à procura de um relacionamento amoroso. E começa a se vestir diferente, fica mais perfumado, mais sociável. Inclusive, nós temos no nosso grupo aqui, todo mundo já está sabendo, né, que tem pessoas que vão aprendendo a se relacionar de maneira mais próxima, mais acolhedora, mais, como eu posso dizer, até mais agradável, né? Mais convidativo. Beleza. Passando dessa fase de paquera, de namoro, nós entramos na fase do casamento. E aí vem aquela camada que é qual? A camada de você ser a auxiliar do marido, a que cuida da casa, a que organiza as coisas, né? E vice-versa, né? O marido, aquele que cuida da esposa, que traz o sustento, que traz a visão para o casal como um direcionamento para os próximos níveis. E dentro desse relacionamento, dessa camada esposa, dessa camada marido, mas lembra que lá dentro da primeira camada tem uma sementinha que é a essência. Vai vindo a camada de quê? A camada dos filhos. A paternidade, a maternidade. E você tem que se tornar o quê? Exemplo. Essa é uma camada muito desafiadora. Porque você tem que ter um comportamento entendendo que você vai ser exemplo. Porque você foi entregue na sua mão um ser que precisa ser instruído no caminho e não indicado o caminho. Então, você tem que estar junto, você tem que ter tempo. Você tem que ter gestão do tempo para estar com ele no caminho. Você tem que ter paciência para instruir com amor, né? Não buscando o próprio interesse, sendo paciente. Então, nossa, quantas camadas a gente vai recebendo. Mas e a essência? Às vezes ela está lá no fundo, escondidinha, e a gente não se lembra mais dela, porque a gente recebeu tantas camadas, e olha, essas camadas, muitas vezes, elas fazem a gente se perder. Mas quando nós temos o propósito claro diante de nós, a gente não se perde. A gente compreende que cada camada dessa não está me tirando do propósito, mas está sendo apresentada para mim como pequenas missões. Então, para você entender de maneira mais clara, mais didática,
Eu e o Luiz aqui vamos compartilhar com você uma tela, tá bom? A nossa produção, a gente já fez os testes e funcionou. E você que está me ouvindo no aplicativo, por favor, não se sinta aquém do conteúdo. É só você depois ir lá no YouTube e não se esquecer de dar o like, começar a nos seguir, porque aí essas notificações de tudo que a gente publica vai aparecer para você e pegar a imagem, entender de maneira mais visual tudo que eu vou apresentar para você. Então, Luiz, por favor, compartilha aqui com a gente a tela. Calma aí que ele está colocando para a gente aqui. E enquanto isso, você aproveita e pega um caderno e uma caneta, porque você sabe que quando começa Virtuosas Modo On, é hora de quê? É hora de apresentarmos todas as estratégias que Deus tem na sua vida para que você seja uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais prática, cada vez mais eficiente dentro das missões do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Luiz está ajeitando ali a imagem para a gente, para você enxergar direitinho, a gente já testou e funciona. E aí, eu quero, enquanto ele está abrindo lá, aumentando o zoom, vou dar uma passadinha aqui no chat, tá? E a Luziette, vou começar daqui de baixo. Olha, a Cleane Lima ficou mais bonita. Obrigada, querida. Deco, lindo, Van, obrigada. Avelino, abalou, Van. Muito obrigada. Silvana Viana, a paz, irmã, ficou mais jovem. Então, funcionou. Então, estou no caminho certo. Obrigada, Eudeco, você é top, Avelino. A bonita fechou de Badoc. Nossa, que expressão, né? Depois me explica aí o que significa isso aí. Vera Magalhães, bom dia com Jesus, graça e paz, pastor Welber Van, você está linda. Ó, várias aprovações, então continuarei assim. Bom dia, Van, você está mais bonita. Bom dia com Jesus, querida. Deco, você é uma joia de Deus que brilha em todos os lugares que esteja. Glória a Deus, para a glória dele. A gente só reflete, a gente é só como um espelho refletindo a imagem e a glória de Deus, né? Como diz em Coríntios. Roberta Chaves, nossa, que renovação. Bíblia em quadrinhos, top demais. Que vem essa nova van. Parabéns, irmão Léo. Aí, Léo, parabéns para você, hein? Esposa nova. Está linda demais, menina. Avelino, Van, como sempre, a bonita da Rede 3, da nossa Rede 316, agora mais que nunca. Tudo de bom, Van, legal. Aqui vejo e ouço bem no notebook e na internet, dando feedback. Obrigada, tá, Deco? Pela orientação. O Léo, maridão, passando aqui. Quem é essa mulher linda que está apresentando o programa hoje? Você é linda de qualquer forma, mas o cabelo ficou top. Beijo, meu amor. Deus nos abençoe, te amo muito. Edivânia. Bom dia, meio cabelo. Também, menina. Gasto menos shampoo, menos água, menos tempo cuidando. Também amei. Fora que o calor não me abate tanto, mas... Márcia Bastos, bom dia. Bom dia, melhor rede missionária. Van, você fica linda de qualquer jeito. Obrigada. Bom dia, pastor Welber. Bom dia, bonita, graça e paz, Luziette. A todos os ouvintes da Van, obrigada. Deus abençoe todos os ouvintes mesmo, Ana Cláudia. Depois eu volto aqui, tá bom? Não, parei aqui, ó. Ana Cláudia, bom dia, pastor Welber. Bom dia, Van Gomes, ficou mais gata. Obrigada. Betânia, bom dia, bonita. Deus te abençoe. Léo deve ter se apaixonado ainda mais, né, Van? Eu acho que sim. Teve uma... Ficou legal, que tá mais romântico, inclusive. Bora lá, então, para o nosso conteúdo. Já deu tempo de você pegar o seu caderno e agora eu tô aqui com a tela completa. O Luiz botou a tela master aqui para a gente poder aprender visualizando tudo que a gente vai trazer para você hoje aqui. Bom, voltando então, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Então, quando a gente ouve essa instrução, esse objetivo, olhando para a imagem que eu estou compartilhando com você aqui, é como se Paulo estivesse dizendo o que é aquela bandeirinha lá em cima. Tá vendo essa bandeirinha lá em cima? É Paulo dizendo, olha, a bandeirinha lá em cima é todos sendo salvos e todos conhecendo plenamente a verdade de quem Jesus é, por que ele veio, quem é Deus, por que ele faz todas as coisas, por que ele permite todas as coisas acontecerem na nossa vida. Mas tem outras palavrinhas que estão dentro desse contexto de propósito, né? E qual é essa palavrinha,
essas palavrinhas que se encaixam. Vamos primeiro, vocação, missão, visão, chamado, são palavras que fazem parte desse contexto de propósito. Então, o que é propósito? É a finalidade. E ela está lá no alto da montanha. Qual o tamanho da montanha? Nós não sabemos. Isso daí o nosso Deus sabe. Mas lá no final tem... E aí, vamos voltar então aqui nesse contexto que que eu estou trazendo para vocês aqui. Primeira palavrinha que eu quero trazer para você é a vocação, né? O que seria a vocação? Imagina que vocação é um pacote, é uma mochila, uma bag que você usa para levar todas as virtudes que o Senhor já te entregou para que você viva as missões em direção ao seu propósito. Então, veja, quando nós temos... Ficou ótimo assim, Luiz? Quando a gente entende que a nossa vocação é aquela mochilinha que lá dentro tem as vocações, a gente entende o amor de Deus por nós. Porque Deus não nos entrega algo para fazer que nós não temos capacidade de fazer. Ele não é cruel nesse ponto. Ele não é manipulador nesse ponto. Muito pelo contrário, ele nos dá uma missão, mas nos dá todas as ferramentas para isso. E elas estão na sua mão. São habilidades que Deus já te entregou. Então, dentro da sua mochila, tem essas habilidades. Na van, por exemplo, vamos falar de mim. Eu tenho muitas habilidades manuais, eu tenho habilidades de comunicação, eu sou muito criativa. Então, são as características que Deus já colocou na sua mão e você precisa, atenção agora, não é porque Deus entregou para você que você não precisa trabalhar nelas. É igual um machado, né? É igual ferramentas que você usa para escalar uma montanha. Não adianta nada você ter todos os aparatos para subir uma montanha, mas você não saber usar. Então, você precisa de instrução para poder usar essas ferramentas. E é através do estudo, de seminários, inclusive já convido você a estar conosco no Multiplique Nacional, que vai acontecer no mês de novembro. Faça sua inscrição. Ali é um lugar onde você, com outros irmãos, vão estar fazendo o quê? Lapidando as suas ferramentas. Aprendendo como usar de outra maneira a ferramenta que Deus já te colocou, e talvez você use só de um jeito, mas existem outros. Aí, nesses momentos de troca que a gente cresce, que a gente amadurece. Fora os multipliques regionais que acontecem corriqueiramente, né, recorrente. E também aqueles encontros, seminários, congressos, é ali que a gente enxerga a nossa vocação e enxerga maneiras diferentes de usá-las. Dentro dessa jornada, então, em direção à bandeirinha lá em cima, tá vendo? Que é o nosso propósito macro, que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade, Deus nos apresenta pequenas missões. E aí, pegando um comparativo, por exemplo, com a vida de Davi, veja, a primeira missão de Davi foi ser filho. Filho no meio de irmãos que, vamos dizer, até enxergavam ele de uma maneira distorcida. Mas depois, Davi, como um dos mais novos, o filho caçula, né, o mais novinho, ele é posto para desenvolver uma habilidade. Fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Davi está ali vivendo a sua primeira missão, que é cuidar de ovelhas, ser um filho que honra o pai, ser um bom irmão, um irmão que acolhe os irmãos, mesmo que eles às vezes aparentam arredios a respeito dele, invejosos, enciumados, mas ele ali ainda era o irmão. Passando dessa fase de Davi estar ali cuidando das ovelhas, quando um pouco mais jovem, Deus começa a trazer desafios para ele, como o quê? O leão, o urso, o qual ele desenvolveu habilidades, né, com a sua funda, habilidades de vencer animais maiores do que ele, seres maiores do que ele. Por quê? Porque Deus tem uma jornada para Davi. E então vem aquela situação toda do exército dos filisteus, e aí Golias, e toda a história que eu e você conhecemos muito bem. E veja, aquela habilidade que Davi tinha recebido de Deus e que foi
treinada e potencializada no cuidado com as ovelhas. Veja, Davi tocava a harpa para acalmar as ovelhas. Davi usava a funda para defender dos leões e dos ursos. E aí vem o primeiro desafio para mostrar que ele estava sendo desenvolvido. Davi vence Golias, usando uma estratégia que ele tinha lapidado lá quando cuidava das ovelhas. E mais para frente, Deus traz outro desafio para Davi, que foi que acalmar o coração do rei Saul. E como ele acalma o coração do rei Saul? Usando a ferramenta que ele usava lá na infância para acalmar as ovelhas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer quando eu explico para você a intenção de Deus ao colocar essas pequenas missões na nossa vida? Então, você entendeu agora o que é vocação e entendeu o que significa as missões. Mas, Van, peraí, você explicou Davi, eu entendi. Mas e eu dentro de casa? Lembra que no começo eu falei que nós temos uma essência? Essa essência são as nossas vocações. E as camadas são oportunidades que Deus nos dá para desenvolvermos essa habilidade, a habilidade da honra aos nossos superiores, honrando pai e mãe, para que a gente seja bem-sucedido. Aprenda sobre hierarquia, a honrar os mais velhos. Depois a gente começa a desenvolver habilidades sociais. A gente desenvolve habilidades de relacionamento mais proximal, de marido e mulher, né? Nos relacionamentos. A gente desenvolve também a paciência e outras vocações dentro dessa jornada. Então, hoje, por exemplo, a Van, ela tem algumas missões bem direcionadas de Deus na minha vida. Eu sou a esposa do Léo, eu sou a filha da dona Dalva, eu sou irmã de 6 irmãos, eu sou mãe de 3 filhos. São pequenas missões. E essas missões, às vezes, como você pode ver, aparecem simultaneamente na vida da gente. E para isso, nós temos que entender as prioridades. Agora, no momento, a Van está trazendo uma aula para você sobre uma vida de propósito, viver de propósito, uma vida intencional na Rede 316. Agora, eu não estou sendo esposa do Léo, não estou sendo mãe dos meus 3 filhos, não estou sendo a filha dedicada da dona Dalva, não estou sendo isso, eu estou sendo a sua orientadora aqui, transmitindo o amor de Deus para você nesse momento. Daqui a pouco vai acabar o quadro e eu vou viver o quê? A minha missão de cuidado com a minha família, apresentando o almoço, preparando o almoço para eles, recebendo os meus filhos, ouvindo os meus filhos, aquilo que aconteceu com eles, de noite, botando eles para dormir, conversando, estando com o meu marido. Entende que são missões que acontecem ao longo do dia? E aí eu queria te trazer uma pergunta. Dentro das missões que você recebe no dia, se você está vivendo missões simultâneas e não dando a atenção exclusiva para aquela missão, você corre o grande risco de falhar no cumprimento dessa missão. Então, seja intencional. Se agora eu estou aqui na Rede 316, eu estou aqui na Rede 316. 99% não é 100%. Esteja 100%. Se você decidiu que agora eu vou fazer o almoço, faça o almoço. Agora eu estou trabalhando, trabalhe. Você não precisa trabalhar 24 horas. Você trabalha 4 horas, você trabalha 6 horas, você trabalha 8 horas. Seja qual for o período de trabalho, trabalhe. Acabou o período de trabalho, acabou o período de trabalho. Agora eu vou ser esposa do Léo. Eu vou dar atenção a ele. Vamos conversar, vamos namorar. Agora eu sou mãe do Samuel. Então eu vou ouvir o Samuel, vou compartilhar com ele coisas que eu como mulher, como cristã, desafios que eu vivi, testemunhando para ele o que é ser uma pessoa que busca o perdão de Deus todos os dias, que às vezes vai falhar, que quer crescer, que busca intimidade com Deus. Já compartilhei com vocês aqui uma vez que eu estava fazendo minha devocional de manhã e Samuel perguntou: mãe, para que você tem tantas Bíblias? E aí eu falei assim, tenho que te explicar, senta aqui.
peguei as minhas Bíblias, algumas, não todas, mostrei para ele que nós temos versões diferentes e às vezes eu não entendo o que uma está dizendo, e quando eu leio na outra me fica mais claro. Mas não basta eu ler, eu tenho, quando eu grifo, eu ativo outras áreas de memorização e fica mais fixado a mensagem na minha cabeça. Mas se eu não estivesse 100% voltada para ensinar o Samuel naquele momento, ele talvez não teria aprendido. Então, leve essa frase com você. 99% não é 100%. E estar presente é uma coisa muito importante. Agora vamos para um outro ponto. Acho que completei e concluí o que nós estamos dizendo aqui. Uma outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de entender, de avaliar, é que Deus nos coloca num trajeto que utiliza uma característica muito particular de Deus e muito recorrente, que são os processos. O que são os processos? São missões secundárias, mas que não são necessárias para que eu possa continuar subindo. Que são necessárias para que eu continue subindo. Então, por exemplo, o que seria uma missão secundária na minha vida? Ler um livro. Ler um livro não é tão prioritário dentro da minha jornada, porque eu posso aprender de uma maneira mais efetiva. Mas agora, por exemplo, eu tendo uma pausa depois do almoço, está tudo organizado, eu posso parar e ler um livro, eu posso fazer um curso. Isso pode ser uma missão secundária que está dentro desse processo de lapidação das minhas vocações, de potencialização das minhas vocações dentro da missão principal. Conversar com outras amigas que são mães, aí é uma missão secundária, que vai me ajudar a desenvolver, a ter uma percepção de como lidar com alguns desafios, por exemplo, como mãe dos meus filhos. Então, existe a sua vocação, todos entendemos, agora entendemos a missão, as pequenas missões, e também estamos entendendo que existem as vocações secundárias. Agora eu quero falar com você sobre visão. O que é visão? Visão é aquela parte da montanha que você consegue enxergar o próximo nível. Você consegue enxergar, inclusive, o propósito naquele momento da missão que você está vivendo. Então, quando eu tenho o propósito claro na minha mente, que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade, quando eu paro para testemunhar, orientando meu filho numa correção de conduta, por exemplo, Samuel, eu já fiz isso uma vez, filho. E aconteceu isso com ele, mas quando eu encontrei Jesus e decidi imitar Jesus, eu vi que esse meu comportamento não bate com o comportamento de Jesus e precisei mudar. Então, quando eu enxergo Jesus na minha vida fazendo essas coisas, filho, eu consigo viver de acordo com o que Deus espera para mim. Então, eu queria te ajudar a enxergar Jesus nessa conduta. O que Jesus faria quando ele estava vivendo esse momento que você está vivendo? É assim que a gente começa a viver. É assim que a gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Então, vocês estão entendendo o que é propósito, o que é missão, o que são as vocações e o que é visão? Escreve aqui no chat para eu saber se eu estou sendo didática. Eu estou tentando ser o mais clara possível para que você consiga viver com intencionalidade. Agora, existe uma palavrinha que muitas vezes é confundida com propósito, que é a palavrinha chamado. O que é o chamado? Chamado não é vocação, você compreende que chamado não é vocação? Vocação é habilidade? Não, porque eu tenho chamado para cantar, eu tenho chamado para pregar, não. Isso são habilidades que você desenvolve. O que é chamado? A primeira expressão de chamado que existe na Bíblia está lá no livro do Gênesis, quando Adão, que recorrente, né, era rotina do relacionamento de Deus com Adão, que ele, ao cair da tarde, vinha e se encontrava com Deus e passeavam no jardim e conversavam e Deus instruía, Deus se relacionava com Adão, né, com o homem lá no jardim. Só que
vem o pecado, e com o pecado, o homem se envergonha, tem medo e vergonha e se esconde da presença de Deus. E aquilo que era para acontecer no plano de Deus, cair da tarde, o homem vem, se encontra com Deus e ali nós nos relacionamos, o homem passa a não executar. Entende? Um comportamento rotineiro dentro do plano de Deus, caiu da tarde, eu vou me encontrar com o homem e me relacionar com ele. Só que o pecado fez com que o homem não aparecesse no plano de Deus, na agenda de Deus, no momento de Deus ali. Então, Deus chama Adão. E eu vou até abrir aqui a Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí por perto, na mão, se você encontrar antes de mim, você coloca aqui no chat para a gente já entender. Se você quiser mandar também pelo WhatsApp, pode mandar. E aí, veja bem, no Gênesis, deixa eu ver aqui. Gênesis 2. Deus fez a mulher. E aí, lá no finalzinho, olha só. Lá no finalzinho do verso 2. Quer ver? Deus apresenta o homem. Então, disse Deus, verso 23. No verso de 5, ela será chamada. No verso 24, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aí, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aí, no capítulo 3, ora, a serpente, e aí fala sobre a serpente, respondeu a mulher, tarará. E aí o Senhor perguntou, quando viu a mulher, ouvindo o homem, aqui, verso 9, Gênesis 3, verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Essa é a primeira expressão de chamar nas Escrituras. Chamar no sentido de convocação. Interessante que Deus pergunta para ele assim, aonde você estava? Que não estava aqui conversando comigo. Então, quando nós entendemos a palavra chamado nessa visão de convocação, é quando Deus vê você num lugar que não era para você estar e te convoca para estar aonde Ele quer que você esteja. Então, quando você pronuncia a expressão chamado, você está querendo dizer, eu estava onde não deveria estar e eu ouvi o chamado de Deus para eu estar aonde eu devo estar. Então, chamado não é exatamente aonde você quer estar, mas chamado é aonde Deus quer que você esteja. Qual é o chamado de Deus para mim hoje? O chamado de Deus para mim hoje é que eu esteja auxiliando o Léo. O chamado de Deus para mim hoje é que eu esteja orientando meus 3 filhos. O chamado de Deus para mim hoje é que eu esteja ajudando meu marido financeiramente. Então, chamado são convocações, convites de Deus para que a gente suba a montanha em direção ao propósito. Qual é o propósito? Que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade, mas no caminho correto. Na vontade de Deus, na vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Às vezes, a gente vive no dia a dia desafios que a gente não precisava viver. Por quê? Porque se nós estivéssemos na vontade de Deus, no plano de Deus, nós não precisaríamos de chamado, você compreende? Porque nós já estamos aonde Deus quer que nós estejamos. E ali nós vamos viver a paz, a vida plena que Deus programou para nós. Mas o pecado todos os dias nos faz cair e sairmos dessa rota que Deus traça para a gente. E aí, todos os dias, Deus nos chama novamente para vivermos o plano que Ele tem para a vida da gente. Qual é o chamado de Deus para você hoje? Qual é o chamado de Deus para você agora? Você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça?
Você perguntou para ele o que ele quer que você faça hoje? O que ele quer que você faça agora? Você perguntou para ele se a sua conduta está desenvolvendo a vocação dentro da missão que ele programou para você nesse momento? Ou você está vivendo a missão que o mundo lá fora está dizendo que você tem que viver? Que as situações ditam que você tem que viver? Que outras pessoas, que outras vozes dizem que você tem que viver? Muitas vezes nós estamos confundindo as vozes, inclusive. Por quê? Porque nós não conhecemos a voz do bom pastor. Para você viver uma vida intencional, uma vida que você compreende a voz do pastor, você precisa ter um relacionamento diário com ele. Porque quando eu tenho um relacionamento diário com Deus, eu enxergo em mim as vocações que ele me entregou, né? A gente chama isso, né, dos atributos transferíveis que Deus colocou na vida da gente, a criatividade, a santidade, a alegria, né? As vocações que Deus colocou na mão da gente, as habilidades de construir, de criar. E dentro das missões, a gente começa a enxergar onde colocamos essas habilidades, onde ali, peraí, agora eu preciso parar para treinar a minha habilidade nisso, nisso e nisso, porque eu vou usar nisso, nisso e nisso, porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, e uma missão dentro desse propósito. E quando você ouve de Deus o chamado, você entende, opa, aqui onde eu estou não é para eu estar. Eu tenho que estar ali onde Deus está soprando no meu coração, soprando no meu ouvido. Muitas vezes, a gente está fazendo uma faculdade, por exemplo, e o Espírito Santo fala ao nosso coração que você tem que dar uma pausa nessa faculdade e ir participar de um treinamento de radicais. Por quê? Porque agora não era para você estar fazendo uma faculdade, era para você estar vivendo sua missão lá nos ribeirinhos, no barco missionário, ou acolhendo e recebendo e talvez viajando, indo com uma das carretas, porque agora nós temos mais de uma carreta, então indo com as carretas. Agora é hora de você fazer missões na sua rede social, e Deus te chama, e chama de uma maneira clara. É isso que você tinha que fazer. Agora eu quero te dar uma dica, porque você sabe que eu gosto de dar dicas, né? Presta atenção numa, como eu posso dizer, um exemplo de chamado. Quando você está vendo algo no seu grupo social, seja igreja, trabalho, ou até nos vizinhos, na sua vizinhança aí onde você mora, algo que está te incomodando, que está totalmente alinhado com o propósito de Deus, totalmente alinhado com a identidade de Deus, com os princípios e os valores de Deus que você compreende, que você conhece. E aquilo ali está te incomodando porque não está batendo com os valores e os princípios de Deus. E você sabe o que tem que ser feito. Não, aquilo ali não era para ser feito assim, aquilo ali tinha que ser feito assim, 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 porque assim é como Deus faria, como Jesus, o Filho de Deus, estaria fazendo. Aquela forma de falar não está batendo, ou aquela execução não deveria estar sendo feita dessa forma, porque Jesus faria assim, assim. Isso daí é um chamado. Porque você enxerga o que fazer, você enxerga os princípios e os valores de Deus, você enxerga o que poderia ser feito e você enxerga até como você faria. Então, às vezes, a gente está no nosso convívio eclesiástico, né, nas nossas igrejas, nas nossas organizações, incomodado com o que está sendo feito. E a gente começa a ter um comportamento que não é o que Deus espera da gente. A gente começa a criticar. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, que eu já ouvi muitas vezes de bonitas na igreja, sentada no banco da igreja, eu ouço uma bonita sentada atrás de mim, muitas vezes falando assim, nossa, mas olha aquela toalha como está amarrotada, a toalha da ceia, né, da mesa da ceia. Nossa, olha como nossa, mas olha aquele arranjo de flor, tá muito esquisito, gente. Será que não estão vendo que aquela flor... Minha irmã, se passou na sua cabeça essa fala,
Deus está te chamando. Ei, era para você ter passado, se oferecido, porque você sabe passar. Você enxerga o detalhe. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. E quando a gente vê tudo bem apresentado, tudo bem organizado, tudo bem estruturado, a gente vê excelência. A gente quer ficar ali. A gente quer participar. E, eu tenho quase certeza absoluta, não posso dizer que sou certeza absoluta, porque eu não sou onipresente, nem onisciente, mas eu tenho quase certeza que muitas vezes você não participou de alguma coisa porque você achou que não ia dar certo. Mas eu queria te lembrar que aquilo que você não participou por achar que não poderia dar certo, pode não ter dado certo justamente porque você não estava lá. Porque Deus te deu vocação, te deu condições, e naquele momento era uma missão clara na sua frente, mas você decidiu não participar. Querida, e onde isso se encaixa no nosso ambiente domiciliar? Deus coloca para você pequenas missões. E se você entender claramente que qualquer atividade que você venha fazer tem que refletir e direcionar para a salvação daqueles que estão ao seu redor, e pleno conhecimento da verdade de quem Jesus é e de quem Deus é, você vai ter um comportamento mais estratégico. Se ao lavar a louça ou pedir para que um dos meus familiares, parentes que moram comigo na casa, venham a fazer essa função na casa, eu vou fazer uma convocação, um pedido, vou ter um discurso de quem fala com autoridade, não com autoritarismo. A gente começa a replicar comportamentos de Jesus, porque Jesus é o modelo mais claro e mais didático do que é viver uma vida intencional, uma vida extremamente de propósito aqui. Jesus sabia o que ele veio fazer e cada passo que ele dava, ele vinha direcionando para o propósito. Ele se encontrou com os discípulos sabendo do propósito. Ele se encontrou com a mulher samaritana porque sabia do propósito. Ela precisa ser salva e ter pleno conhecimento da verdade. E aquele cego, os milagres que ele operou, importa que eles saibam quem é Jesus, quem eu sou e quem Deus é, e sejam salvos. Em cada ato de Jesus, ao se encontrar com Nicodemos, importa que ele seja salvo e tenha pleno conhecimento da verdade, não essa verdade parcial que ele tem, mesmo sendo um entendido das Escrituras. Não é um entendimento somente técnico, mas um entendimento espiritual. Precisa que você nasça de novo, Nicodemos. Você precisa mudar a sua mentalidade, como Paulo diz, olha, para você viver a vida intencional, que é boa, perfeita e agradável, você precisa mudar a sua mentalidade. Meu desejo sincero, querida, por favor, Luiz, volta aqui para a minha imagem, é que você entenda o que é propósito, o que é sua vocação, essa bagagem, essa mochila que Deus colocou para você. Qual missão agora você está vivendo? Não viva missões simultâneas, porque 99 não é 100. E você pode estar vivendo uma missão de maneira, não vou dizer prejudicial, prejudicada, mas não está sendo na sua totalidade bem cumprida. Você entende que existem processos paralelos que te ajudam dentro dessa missão. E você entende que quando Deus sopra no seu ouvido através do Espírito Santo algo que está te incomodando, é o chamado de Deus para que você viva aquilo que Deus tem para você. Minha querida, Deus não te colocou nessa família sem uma intenção. Deus não permitiu que você casasse com esse marido e você, marido, com essa esposa sem uma intenção. Pode ampliar aqui a minha imagem, Luiz, por favor? Que eu quero ficar bem assim na frente de todos aqui e eu quero falar muito, muito abertamente agora aqui com os casais. Eu vivi uma situação muito interessante depois que eu entendi o propósito de Deus claro na minha vida, depois que eu enxerguei a vocação que Deus havia me entregue desde que eu nasci e que eu estava vivendo de maneira distorcida.
Muitas vezes eu ouvi da minha mãe e de outras pessoas, até do meu marido, você fala demais. O seu problema é que você fala muito, fale menos. E um dia, quando eu estava muito triste, eu tinha recebido um golpe muito duro na minha vida, não conseguia dormir, eu acordava de madrugada, passando por um processo muito doloroso. Eu entrei no escritório aqui na minha casa e eu dobrei meu joelho, era de madrugada, eu não tinha Rebeca ainda, tinha só Samuel e Miguel. E eu chorava, e eu falava, Deus, por que que o Senhor me fez assim? Por que que o Senhor me fez assim? E foi nas Escrituras que a voz do Senhor soou no meu ouvido. Eu sou perfeito em todas as minhas obras. Eu não faço nada sem uma intenção, eu tenho um propósito. Porém, você estava vivendo fora desse propósito. Você estava distante de mim, distante daquilo que eu estava mandando você fazer. Você estava fazendo o que você queria fazer. Você estava fazendo como Josué, quando foi conquistar na conquista das terras, que quando ele começa a pegar a vibe das vitórias, ele decide ir com todo o exército, com parte do exército, não com todo o exército, com parte do exército, e ele é derrotado, e ele volta para o Senhor, na presença de Deus, e fala assim, como é que o Senhor permitiu que todo o nosso exército fosse morto? E Deus chega para Josué e fala assim, mas eu permiti? Eu permiti porque você não me perguntou o que era para ser feito. Nas conquistas anteriores, você vinha, conversava comigo e eu dizia, faça isso, faça aquilo. Mas agora você foi sem me perguntar. Então você fez o que você quis fazer e não a minha vontade. E aí eu trago para você esse hábito que eu desenvolvi e começou a fazer muito sentido na minha vida. De perguntar a Deus qual é a minha missão do dia. Antes de viver qualquer coisa, buscar em primeiro lugar no dia, na minha agenda, a vontade de Deus e a justiça de Deus, que todas as outras coisas vão se encaixar. E eu comecei a entender isso naquela madrugada. E então, eu comecei a entender porque Deus permitiu, inclusive, que eu me casasse com meu marido, Leonardo. O Léo é uma pessoa extremamente argumentativa. Ele tem argumento para tudo. Ele tem, inclusive, muitos questionamentos. E, às vezes, a montante de questionamentos que ele trazia para mim, para qualquer coisa, me irritava profundamente. E aí, depois que eu entendi qual foi a missão que Deus colocou para mim naquele momento que eu estava vivendo, quais são os propósitos de Deus, e eu ouvi o chamado de Deus para mim, eu entendi por que Deus permitiu que eu me casasse com o Léo. Porque muitas vezes eu preciso usar de argumentos, de resposta para argumentos que muitas bonitas me trazem. Virtuosa, ser a mulher de Provérbios 31, mas essa mulher não existe. Quem disse que essa mulher não existe? Se ela não existisse, Deus não teria colocado ela nas Escrituras. Quem disse que ela não é para você ser feita? Você acha que Deus é cruel o suficiente para mostrar um modelo de mulher extraordinário e falar assim, olha, aqui tá para você ver, mas você nunca vai chegar nesse nível de excelência, tá? É só para você ter entendimento, conhecimento dessa mulher. Você acha que Deus é cruel nesse ponto? Não. Deus colocou ali porque Ele quer que você seja essa mulher e Ele te deu todas as capacidades para isso. Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que você use as virtudes que Ele te entregou para levar todos ao seu redor. A salvação e ao pleno conhecimento da verdade. E foi assim que eu comecei a compreender o tanto de argumentos que Léo trazia para mim. Foi assim que eu comecei a entender o tanto de argumentos que eu teria que rebater muitas vezes aqui por conta do meu discurso, porque Deus se importa com a gente, Ele insiste em trazer a gente para onde? Para o plano dele, e Ele quer te chamar de volta. Bonita, você não tem que ser aquela mulher que o mundo diz que você seja, aquela mulher que o feminismo diz que você tem que ser, aquela mulher empoderada, mas aquela mulher que está debaixo da submissão de Deus. Você não tem que estar em qualquer lugar. Eu sou mulher, eu posso estar em qualquer lugar. Não, você tem que estar no lugar que Deus planejou para você estar. Deus tem uma missão para você hoje. Talvez a sua missão neste momento é cuidar da sua casa.
Não é empreender, não é ir trabalhar profissionalmente, desenvolver a sua profissão. É estar dentro de casa, porque seus filhos estão correndo risco, porque eles estão sendo mais influenciados pelo mundo do que por você. Por quê? Porque eu estou vivendo um plano para a minha vida, um plano de carreira. Mas o plano de Deus era que você estivesse instruindo seus filhos no caminho. Eu sei que a nossa vida é muito corrida. Eu sei que a nossa vida tem muitos desafios, e um deles são os desafios financeiros, eu sei, mas uma mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, honrada, não só por Deus, mas pelo seu marido e reconhecida pelos seus filhos. Uma mulher que teme ao Senhor, está escrito em Provérbios 31, ela é feliz, ela é bonita, ela se veste de linho fino, ela tem cor. Ela não é uma mulher apática, ela se veste com púrpura. Ela é sensual para o seu marido. Ela supre as necessidades dele todas. Ele não sente falta de nada, inclusive do dinheiro que ele traz para dentro de casa. Ele não sente falta do seu relacionamento sexual, do seu relacionamento íntimo, da sua amizade com a sua esposa. Os seus filhos são cuidados, eles não passam frio. Ela não está sobrecarregada de tarefas porque ela aprende a desenvolver a habilidade de delegar funções, seja para o eletrônico, seja para os filhos e para as outras pessoas que fazem parte do seu convívio domiciliar. Isso tudo está dentro de uma mulher que teme ao Senhor, porque a mulher que teme ao Senhor é a mulher que pondera a direção de Deus para a vida dela. E quando ela entende a direção de Deus para a vida dela, ela começa a fazer cada passo do seu dia a dia de maneira extremamente intencional. Qual é o meu propósito, Van? O propósito Deus já declarou para você aqui através do apóstolo Paulo, orientando Timóteo. Importa que todos sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Por isso, eu vou fazer um almoço master. Por isso, eu vou limpar o banheiro da minha casa com excelência. Nossa, mãe, você é tão zelosa. Por isso, eu vou fazer um bolo bem gostoso para a gente tomar café hoje à tarde. Por isso, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou parar de passar a roupa e vou sentar na cabeceira da cama da minha filha e vou ouvir o que ela passou no dia hoje. Por isso, eu vou abrir mão de algumas coisas, vou dizer não para algumas coisas, porque Deus tem uma missão para mim hoje. Hoje a minha missão é ser mãe dos meus filhos num mundo corrompido que tenta sugar os jovens e as crianças para uma ideologia, para princípios e valores que não batem nada com os valores de Deus para a vida da gente. Que o Espírito Santo esteja sendo muito claro nas estratégias que ele tem especificamente para você hoje. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração ao preparar essa instrução para você. Que Deus nos abençoe, é isso que eu trago para você hoje, e eu vou dar uma passadinha aqui no nosso chat. Se você tem alguma dúvida, alguma ponderação, traz aqui para a gente, enquanto o pastor Welber volta com a imagem dele aqui e abre tudo o áudio. Oi, pastor. Muito bem, 11h09 em Brasília, 11h09 na nossa capital. Então aí, estamos ao vivo hoje com mais um, claro, Virtuosas Modo On, né? Em New Style hoje, né? Pessoal da minha amiga Van Gomes. Então, muito bom. E eu vi que você já deu até uma passadinha aqui no nosso chat, né, Van? E muita gente aqui surpreso, com certeza, né? Com o novo visual, né? E, claro, muitos elogios, porque de fato ficou muito bom. Ficou show, né? Ficou diferente. Muito bonita, muito mesmo. Top mesmo. Com todo respeito aí, eu já vi até que a Bíblia, o pessoal da Bíblia em quadrinho mandando aqui parabéns ao nosso querido pastor Léo, né? Porque tem ali essa mulher versátil, então, aí top demais. Pastor Léo, pastor é profético, né? Porque o nosso irmão Léo irmão Léo. Mas ele é o pastor aqui na nossa casa, ele que conduz. Olha aí, então pronto, então receba. Não é? Aí, ele exerce o pastoreio aqui na nossa casa. Olha aí, muito bom. Mas, Van, e aí? Então vamos lá, vamos. Até onde você lembra? Até onde você leu aqui? Passou aqui com o chat, não? Pessoal, eu aqui no chat. Desculpa, Van.
Desculpa, rapidinho. O pessoal que de repente não está no YouTube e quiser ir lá para o nosso WhatsApp, por favor, né? 11 9 30 03 03 16. Então, é só você ir lá. Aqui também tem vários recadinhos no nosso WhatsApp. Então, você pode ir lá no nosso WhatsApp mandar o teu alô, o teu recado, tá bom? 11 9 30 03 03 16. Se você tiver no aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, clica em cima que você já cai aqui dentro, mandando o teu alô, o teu recado. Vamos lá, então, onde é que você parou aí, amiga? Eu parei aqui no Gustavo. Eu não li o do Gustavo Magno. Gustavo Magno, bom dia. Cadê os joinhas, pessoal? Vim aqui, inclusive, conferir, abrir aqui meu celular, porque eu não acredito que não está batendo joinha com a quantidade de audiência. Não acredito nisso. Ai, ai, ai. Para minha surpresa, tá muito mais além. Muito mais, Estou olhando aqui agora. Olha, coração para vocês! Valeu, Gustavo. Ó, sua chamada aí alcançou a galera. Muito bem. Pode continuar, Ivan. Vou deixar você ler os chats e aí depois eu venho aqui com os nossos WhatsApp. Tá bom. E eu vou ler aqui da Roberta. A Roberta me deu feedback porque deu uma travada aqui na minha internet. Ela botou, voltou. Sim. Aí a Sandra Oliveira. Bom dia, Van. Só sei dizer, te amo, minha irmã. Eu também te amo em nome de Jesus, querida. Você é uma bênção na minha vida. Com esses conteúdos abençoadores. Glória a Deus. A gente é só um lápis na mão do autor da vida. É ele que está escrevendo a história e é ele que está te instruindo. Eu só sou aqui a caneta, mas é Deus quem orienta a gente em todos esses conteúdos. Glória, pois a ele eternamente vem dele o querer e o realizar de todas as coisas. Adriana Andrade, peço oração em favor de Rally de Cristiano Campos de Andrade. Vamos orar por ele, sim, por ela. Não sei, ele, ela, não sei. Deve ser Cristiano, né? Cristiano deve ser ele. Não sei. Depois você bota aqui, tá, Andrade? Isabela, olha eles aí. Gostou, Isa? A gente tá bonito, né? A gente tá bonito. Roberta Chaves Mendes. Muito bem esclarecido. Opa, correu aqui. Muito bem esclarecido. Que bagagem. Que Deus continue abençoando, irmã. Amém. Amém. A Isabela, e põe bagagem nisso. Gostou, né? Que bom que ficou claro, que bom que foi didático, e eu espero que você tenha entendido de verdade e agora viva uma vida intencional. Muito bem. Foi, né? Já foi aqui os chats todos, então, todos os recadinhos no chat, né? Já foram, então, deixa eu voltar aqui no nosso WhatsApp, o meu amigo Gardênio Farias, né? Tá aqui plugado com a gente, da PIB lá de Caxias, no Maranhão. Ele está dizendo o seguinte, ó, ABC a todos desta abraços. Abraços. A todos dessa rádio querida e para todos da minha cidade que estão no ar conosco. Ele escreve mesmo, literalmente, como o povo gosta de escrever no WhatsApp, tudo abreviado, né? Aí a gente tem que traduzir, né? Bom dia, é Cardenho, não é Gardênio, não, é Cardenho. Olha só, rapaz. Exclusivo. Exclusivo Cardenho, olha aí, rapaz. Com certeza, duvido se ele já achou um xará. Van, eu já te falei o nome da minha avó materna, né? Não sei, pastor. Não, fala aí. O nome dela era, né? Matutina, o nome dela. E a irmã era Vespertina? E a irmã Vespertina e a outra era... enfim, a Noturnina. Não, mas enfim, aí ela achou uma xará, você acredita? Ela achou em Manaus, ela achou uma xará, ela foi para um evento lá da igreja e tal, e aí ficou hospedada, tinha um próprio hotel lá na igreja e tal, alguma coisa desse sentido, e lá ela achou uma irmã de oração tal, matutina, achou uma xará. Né? Então, assim, de repente, o Cardenho também, né? Já que ele achou um xará também. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bom dia, graça e paz. Alves, aqui da cidade de Bacabal, terra de Vandeca. Né? Vandeca. Ele é da Igreja Batista Manancial, ligado na mais ouvida, Rede 316. Valeu, Alves, Deus abençoe, meu irmão. Francisco Cláudio também está por aqui. Francisco Cláudio, lá do Rio de Janeiro, lá do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Primeira vez que está aqui junto com a gente, o Francisco Cláudio, viu, Van, hoje? Ele é da Primeira Igreja Batista do Boa Esperança, assim, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Francisco, Deus te abençoe, meu irmão. A Luciana Gomes, né, que é minha conterrânea, mas que está lá em Caxias do Sul, ela está dizendo, obrigado, pastor Elber, essa canção tem sido minha oração atualmente, precioso amor de Deus. Muito bem, ela tinha pedido uma música mais cedo, a gente já conseguiu tocar.
Deixa eu ver quem mais. Meu cantinho da prosperidade. A pessoa mandou uma foto aqui, Ivan, com uma árvore bem florida aqui, que eu não sei que árvore é essa, né? Depois ela deve falar, enfim. Tá, tem um áudio dela aqui também. Paz do Senhor, Elber, todos. Tá dando para ouvir, Ivan? Obrigada. A gente Tá. está esperando a irmã Bantone. Olha aí. Graças a Deus, aqui em Itupeva, São Paulo, deu uma chuva. Itupeva. Eu para chover mais ainda. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Você aqui nos ajudou o Senhor e que Deus ia mandar chuva para o Brasil também. Amém. Amém. O perfil dela aqui tá só Te Amo Família, ela não se identificou, eu estou tentando lembrar do nome dela, mas eu não estou achando também que nos recadinhos antigos, eu acho que é Silvânia, se não me falha a memória, se minha cabeça não estiver me enganando, né? Então, aí ela mandou a foto aqui, então, né, de uma árvore belíssima, com muitas flores, meu cantinho da prosperidade, onde ela botou aqui, valeu, eu acho que é a Silvânia mesmo. Está lá em Itupeva, São Paulo. A Nalva também está linkada aqui com a gente. Ela falou, bom dia para todos da rede 317, já estou ligada. Aí ela corrigiu aqui, é 316. Né, Nalva? Então, Acontece com obrigada, todo Nalva. mundo, querida. Quem mandou o 7 ficar do lado do 6, numa tela tão pequenininha? Então, Avelino também está na área, né, Avelino? Ele está dizendo que ele é da Congregação Batista Paraíso, lá em Nazaré da Mata, Pernambuco. Ele falou, Van, como sempre, a bonita da nossa 316 e agora mais que nunca. Tudo de bom, Van. Venha, que ele está dizendo. Valeu, Avelino. Obrigado, queridão. A Germana também passou por aqui, né, Germana? A Germana tem uns recadinhos curtinhos aqui. Eu tô achando que é criança. Deixa eu ver. Bom dia. Não, ela mesmo. Bom dia, Germana. Agora sim. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você que acompanha a Rádio 316. Nós estamos vivendo aqui no Amazonas a maior seca da história. Infelizmente, né? Muitas comunidades já estão isoladas. Germana Matheus. Muitos desafios, falta de alimentação, de água. Eita. Mas nós temos visto a boa mão do Senhor nesse lugar. Nossos missionários já estão, né, levando água, comida. As igrejas já em pronta resposta a esse SOS, já têm abençoado. E nós queremos agradecer a você que tem enviado, que tem orado, que tem ido aos campos missionários. Essa é a missionária germana do pastor André. De norte a sul do nosso Brasil. Aqui no sul, para a glória de Deus, os desafios continuam, mas as oportunidades também. Estamos ainda no nosso SOS, casas sendo lavadas, água, alimentos sendo distribuídos e também vendo nascer uma igreja, vendo florescer a graça e o amor de Deus. Em meio ao caos, nós temos visto a boa mão do Senhor alcançando pessoas. Muito bem, essa é a amiga Germana. A missionária germana, ela e com o marido, né, o missionário André, eles cuidam do barco missionário, né, lá na Amazônia, e também agora eles estão estruturando a Igreja Jesus Transforma no Sul. Eu falei, Germana, como é que você consegue? Porque eu pensei que ela tinha transferido a condução do barco e tinha assumido a estruturação da Igreja Jesus Transforma, né? Só que ela falou assim, não, Van, eu tô nos dois. Falei, agora eu tô presente. E isso é um coração missionário. Ela falou, eu estava conversando com ela, acho que era numa segunda ou numa terça-feira, ela falou assim, hoje eu estou aqui no Amazonas, mas quinta-feira eu estou no Sul. Já pensou? E é assim, e é isso que ela está trazendo aqui para nós, nossos motivos de oração, e nós estamos em campanha, né, pastor Elber? Sim. Nós estamos em campanha, nós precisamos do mover de Deus na nossa vida, em todos os sentidos, suprindo todas as nossas necessidades, inclusive essas necessidades que estamos vivendo por conta do clima, né? A gente está vendo muita seca, muita queimada por aí. Aqui no Espírito Santo, pastor Elber, um dia desses, um espaço enorme queimando e ninguém sabia de onde tinha vindo, as imagens rodando aqui nas redes sociais, e Germana está lá clamando, né, e compartilhando que Deus tem sido bom com os nossos ribeirinhos e as pessoas que estão lá no Amazonas e também as pessoas que precisam ainda da nossa ajuda lá no Sul. Então nós estamos em campanha. Levante sua oferta missionária pessoal. Queria dar uma dica, pastor Elber, se você me permite. Claro. Porque nessa época de campanha, muitas bonitas fazem bazar missionário.
de roupas. E eu queria explicar uma coisa bem clara para que você viva esse momento missionário intencionalmente eficiente. Porque algumas meninas confundem que comprar roupa no bazar eu estou ajudando na campanha. E não é. Por quê? Porque ela está simplesmente comprando uma roupa. Só que ela está comprando num custo mais baixo. Você estava comprando numa loja e decidiu comprar no bazar. Ah, mas o dinheiro vai para missões. Vai. Mas a sua oferta não é quando você compra a roupa, mas quando você doa uma roupa. Entende? Então, quando você for organizar o bazar missionário, isso aqui é porque nós somos instrutivos aqui, né? É dica. Se você quer contribuir com missões, não é só comprando a roupa do bazar, mas principalmente doando peças para o seu bazar, porque aí sim é oferta. Se não for, você estaria comprando lá na loja, você está comprando no bazar por um preço mais baixo. Então, aprenda, bonita. Você quer contribuir para missões, aumentar a sua oferta missionária? Abre o seu guarda-roupa aí. O que você não está usando? E entrega a sua roupa de oferta para ser vendida em favor de missões. Aí sim você está participando direitinho do bazar missionário. Então, desapega, organiza. Olha, não precisa organizar na igreja. Você faz um grupo com as suas amigas, no WhatsApp mesmo, no Telegram, e pega as suas peças e coloca, tira uma foto aí no guarda-roupa e coloca lá, e simplesmente a gente consegue organizar isso, o bazar, de maneira muito tranquila, muito criativa. Entende? Então, desapega e Deus vai abençoar a nossa campanha, tá bom? Eu já pego a deixa aqui, pastor, que teve uma irmã aqui botando a sua necessidade, né? No chat daqui do YouTube, e nós estamos orando e Deus vai mover corações, tá, querida? Fique em paz, nós vamos orar por você e Deus supre todas as nossas necessidades, através das pessoas, sim. Mas aí nós vamos estar orando por você, você não está passando despercebida por aqui. Vamos lá, pastor Welber. Muito bem, são 11 horas e 23 minutinhos, a Eva Ramos também está por aqui, né, Eva? Mandou aqui um olá, primeira vez da Eva também com a gente aqui. Ô Eva, depois você manda a cidade de onde você está falando, tá bom, amiga? Primeira vez que ela participa com a gente por aqui, né? E não sei se é a primeira vez que ela está ouvindo a rádio também, mas está conectada aqui com a gente, com certeza. Meu amigo Arcade também está na área, está dizendo parabéns, Van, pelo visual. Ganhar elogios do esposo não tem para ninguém. Quero dizer aqui que, por falar em rádio e mulher, vocês sabem quem foi a primeira mulher que trabalhou em rádio no Brasil? Aí, lá vem ele de novo. Meu Deus do céu. Maria Beatriz Roquete Pinto, ele está dizendo, a primeira radialista brasileira, filha de Edgar Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio. Sua voz singular se destacava em meio aos homens, inspirando outras mulheres a seguirem seus sonhos. Matutina é um nome que tem aqui no Piauí, olha o que ele está dizendo. Olha, mais um. O pai da minha bisavó, Isaura Ribeiro de Abreu, antes, quando solteira, Isaura Ribeiro Soares, tinha um tio chamado Dionísio Ribeiro Soares, e a esposa dele era Matutina Clementina de Carvalho, olha só que legal. Então, né, minha vovozinha já tinha outra xará aí, ó, que peninha que ela não está mais aqui para conhecer, que ela disse que foi uma emoção só quando ela conheceu essa pessoa lá. Aí ele está dizendo, o Arcade está lá em Teresina, no Piauí, está mandando um abraço aí aos parentes de Monsenhor Gil, no Piauí, Cocal dos Abreus, Baixa Grande e Grotão, para todos da família Abreu. E aí ele falou assim, ó, e Baixão dos Ribeiros, para todos da família Ribeiro Soares, Mendes Ribeiros e demais Ribeiros espalhados. São a família da minha avó, Ismarina Ribeiro de Abreu, mãe de meu pai. Desapega. Isso aí! Vamos falando pode ser até naquele aplicativo de desapego esse aí que pega essa propaganda. Pode ser, ele já fez o comercial aqui, ó. Ele falou que ele era irmão do meu trisavô, nem sabia que tinha trisavô, rapaz. Olha aí. Aí ele está dizendo, o pai da minha avó, Isaura. Muito bem. Este é meu amigo Arcade, né, rapaz? Então, diferenciado, como disse Nayan. Ele uma enciclopédia do rádio, né? Ele sabe tudo sobre rádio.
Impressionante. sim, é sim. Muito bom. Ô, Van, e aí? E as dicas? Então, antes de eu entrar nas dicas, eu quero já deixar aqui na expectativa no alto, porque eu sei que tem muitas bonitas que estão me ouvindo que são dessa região. No final do mês agora de setembro, eu vou estar com as bonitas da União Feminina Missionária Batista Sul Fluminense. Eu já estive algum tempo atrás no Congresso Estadual, uma coisa assim delas, né? E agora fui convocada para algumas regiões. E no final agora de setembro eu vou estar lá dia 28 e 29 no acampamento missionário delas, no acampamento delas, né, no congresso. E o tema vai ser Frutificando nas 4 Estações. E o texto eu amei, pastor Welber. Salmo 1, verso 3, pois será plantado como árvore junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E nós vamos tratar ali sobre 3 pontos importantes para que nós possamos continuar frutificando independente da estação, né? A gente precisa de alimento. Vou dar muito spoiler, não posso falar mais disso não. Mas eu espero as bonitas lá da Associação Sul Fluminense. Em nome de Jesus, se Deus permitir, eu estarei com elas lá. E tem outros congressos que eu vou ter ainda que passar ainda esse ano e vai ser uma bênção. E eu amo poder compartilhar do amor de Deus. E conviver, é bom quando a gente vai nesses congressos, que a gente senta à mesa, toma café. Quando eu estive em outros congressos, né? Quantas vezes a gente consegue ministrar, compartilhar, trocar informações, sentada à mesa, como Jesus nos orientou, né? E é muito legal. Então, já fica aqui o convite para você que ainda não fez sua inscrição. 3º Congresso de Mulheres Sul Fluminense, lá no Rio de Janeiro, vai ser um tempo muito gostoso. Vai ser numa fazenda, eu acho. Fazenda Monte alguma coisa. Muito legal, vai ser legal. Repete a data aí, Ivan. De 28... O congresso é de 27 a 29, mas eu vou estar participando diretamente 28 e 29. Muito bem, lá no estado do Rio de Janeiro. Top demais. Isso. Muito bem, 11 horas e 28 minutinhos, então vamos lá, vamos para as dicas. Vamos, a dica de hoje é uma dica literária. Uma não, várias. Por quê? Porque a gente precisa lapidar o conhecimento. Então, a primeira dica que eu trago para você é: vá a congressos, ouça palestras, mas antes, bonita, em nome de Jesus, peça orientação a Deus para que Ele mostre quem realmente Ele quer que fale ao seu coração. Não se esqueça que Deus coloca para nós um filtro. Você pode ouvir de tudo, mas reter o que é bom. E como eu vou saber o que é bom para mim? Aquilo que está alinhado na visão e no propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que está alinhado com os valores de Deus para você. Como é que é a mulher que Deus idealizou? Isso aí bate com a mulher que Deus idealizou? Um dia desse eu estava ouvindo um discurso, uma das meninas me mandou um vídeo e a pessoa estava falando assim: nossa, eu gostei muito de ouvir essa senhora falando, não sei o quê, nananá. Eu falei assim: pois é, mas o que ela está dizendo não bate muito com os valores de Deus para gente. Ela está num púlpito, ela está falando da palavra de Deus, mas ela não está transmitindo os valores de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, então, que tem muita gente nos púlpitos, tem muita gente na mídia trazendo vários discursos, a gente precisa se lembrar que o inimigo conhece as Escrituras. E ele é ousado, porque ele foi usar das Escrituras para tentar Jesus. Você acha que ele não vai tentar você? Então, você precisa ter muita intimidade com Deus, tem que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não nos derruba, ela nos levanta. Jesus, ele é nosso advogado e não nosso acusador. Então, presta muita atenção em tudo isso. Mas, olha, participe de orientações de congressos como esse que eu vou estar e outros. Saiba quem você está dando ouvidos. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. E dentro desse primeiro ponto, eu trago aqui os livros. Por quê? Porque livro é comunicação, bonita. Se você está ouvindo palestras e acha que ao ler a informação não entra, ela entra sim. E você precisa saber o que você tem lido. Pensar aí no que você tem lido. Quais são os autores? Qual a história desse autor? Qual é a ideia dela? O que ela está transmitindo? Muitas mulheres caíram na lábia feminista. Por quê? Porque ouviram de maneira que alimentava a necessidade delas ou acolhia a dor delas
E então se entregavam a essa ideia. E isso é um discurso, uma estratégia do inimigo desde lá do Éden. Quando ele veio persuadir a mulher, ele falou justamente aquilo que ela queria. Ele mostrou, apresentou para ela aquilo que ela ainda não tinha. Olha, se você comer daqui do fruto, você vai ter entendimento, você não vai depender mais de ninguém. Você vai saber o bem e o mal. E esse discurso permanece hoje. E ele entra de maneira muito sutil na nossa vida. Existem muitas meninas que estão dentro da igreja sendo ludibriadas e iludidas com discursos que não batem com os valores. Aonde elas estão aprendendo isso? Nos livros. Nos livros. Porque lê o que é cristão e acha que está alinhado com os valores de Deus. Então, presta bastante atenção naquilo que você está ouvindo. Não estou dizendo, e lendo, não estou dizendo que é você parar de ler. Não, não é isso. Mas leia com orientação. Causou algum questionamento, alguma dúvida, venha e pondere. Teve uma amiga querida que também é ouvinte aqui da rede, eu também faço acompanhamento com ela, eu acompanho ela, faço acompanhamento terapêutico com ela, e ela falou assim, Van, eu fui ouvir uma palestra de uma senhora fulana de tal, conhecida aí na mídia, a igreja lotada e tal, e eu fui lá para ver o que ela, como é que ela fala e tal, e ela falou um negócio que me incomodou tanto. Aí eu falei assim, que bom, sabe o que é isso? Discernimento. Falou algo que não bate com os valores de Deus e você se sentiu incomodada. Então, preste bastante atenção naquilo que você está ouvindo. Então, já que eu gosto de ler e eu sou sua amiga, e eu também gosto muito de ter intimidade com Deus e aquilo que é bom para mim, eu retenho, porque eu busco reter aquilo que está alinhado nos valores de Deus para a minha vida, né? No propósito de Deus para a minha vida, eu leio muitas coisas e retenho o que é bom. É lógico que a gente não vai seguir de tudo o que os livros trazem. O único livro que você tem que seguir à risca integralmente é esse aqui, bonita. Fora esse, os outros você pode ter acesso e vai ajustando e vai filtrando. Por quê? Porque são livros inspirados, livros escritos por homens, com ideias, homens não homem, né? Humanos. Esse aqui é inspirado divinamente. Esse aqui é inerrante. Esse aqui você pode seguir de olhos fechados. O que ele disser, você faz. Agora, os outros, pondere, tá? E os livros que eu vou trazer aqui são livros que você vai reter algumas coisas, mas precisa também ponderar. O primeiro livro, que é o mais famosinho de todos, que fala sobre essa intencionalidade, é Uma Vida com Propósito, né, do Rick Warren, que também foi muito conhecido na publicação de Uma Igreja com Propósito. Esse livro aqui é muito legal de você ler, de você fazer estudo, pega um caderno, lê um livro por dia, um capítulo por dia, como ele mesmo orienta, medita, filtra, porque foi um livro escrito por um americano, você é brasileira, então tem cultura americana aqui. Então, filtra, pondere, ore, e o Espírito Santo vai te direcionar. Da mesma maneira, Igreja com Propósito. Eu achei muito interessante esse início aqui na descrição, ele fala assim, ó, as pessoas não se importam com quanto sabemos até que saibam o quanto nos importamos com elas. É uma frase do próprio Rick Warren. E é interessante que isso aqui bate muito com o que a gente vive dentro de casa. Os nossos familiares, nossos filhos, nosso marido, não se importam com quanto nós sabemos, até que eles saibam o quanto nós importamos com eles. Então, tá aqui 2 indicações, que é clássica já sobre intencionalidade e propósito. Mas eu trouxe mais 2 que eu quero apresentar para você. Esse livro aqui eu gostei demais de ler. Eu gosto muito da pesquisa do autor desse livro, que é Vivendo com Propósito, do pastor Ed René. Um homem muito inteligente, com ponderações, com visão dele. E aí a gente faz o filtro e retém o que é bom, aquilo que vai nos alinhar à vontade de Deus para a nossa vida.
E eu gostei muito de ler esse livro, me ajudou muito a entender algumas práticas do visão e do propósito de Deus para a minha vida, como mulher, como esposa, como mãe, como filha. E eu indico esse livro, como todos eu já falei, faça suas ponderações. Se não é a Bíblia, você tem que ponderar, tem que filtrar e reter o que é bom. Agora tem um outro que é muito legal e é um livro interessante que ele foi escrito para jovens. Mas eu amei, eu comprei para o Samuel, mas na verdade quem gostou de ler foi eu e Léo, tá? Intencionais, 365 dias, 365 ideias. É um devocional, ele foi publicado pelas publicações Pão Diário, e ele é um devocional escrito por jovens para jovens, entende? Muito legal esse livro, e é um devocional diário, você vai curtir bastante, e no final de cada dia de devocional, ele bota uns desafios. Por exemplo, esse aqui, olha, ele não tira os olhos de você, falando sobre Deus. E no final ele fala assim, ó, feche seus olhos por alguns minutos e tente imaginar que os olhos do Senhor como os olhos do Senhor estão descritos. Eles são como chamas de fogo. São lindos, não é? Fale para alguém sobre esses olhos que você visualizou hoje. Então, é um livro muito interessante, é um devocional muito legal para você fazer com seus adolescentes, dar de presente e também ouvir, né? Você que gosta de umas coisas mais lúdicas, esse livro aqui é muito legal, Intencionais, é um devocional que a gente usa aqui em casa. São essas as indicações, volto a dizer, o maior centro de informações sobre o propósito de Deus para a sua vida, sobre as coisas de Deus a seu respeito, você vai encontrar nas Escrituras. É na Bíblia que a gente vai buscar todas as orientações que você pode seguir à risca. Isso daqui são indicações de livros de pessoas que fazem estudos. E o homem é falho. Pode errar, pode acertar. E eu dei várias orientações, várias indicações. Existem outras. E você vai reter aquilo que é bom. Não precisa gostar de todos ou negar todos. Simplesmente reter o que é bom, né? E a gente vai entender que cada um dará conta de si a Deus, então a gente precisa levar isso como um filtro também, tá bom? Essas são as minhas dicas de hoje, pastor. Dicas literárias e orientações para discernir o que você deve reter e o que você não deve reter. Maravilha. 11 horas e 38 minutinhos em Brasília. Então tá aí, chegando a mais um finalzinho, né? De mais um Virtuosas Modo On com Van Gomes, né? Com o seu novo visual a partir de hoje. Né? Visual pessoal dela. Então, semana que vem, já tem o assunto da semana que vem, Van? Tenho sim. Vou pegar aqui com o Luiz. Luiz, por favor, me envia aqui, porque eu acabei de fechar o meu arquivo. Mas a gente ainda está indo essa intencionalidade, tá, pastor? De gente botar em prática todos os desafios, vencer todos os desafios, buscando a prática do que Deus tem para nós. Luiz já me mandou aqui, ó. Peraí. Tratando o medo da mudança. Ah, gostei disso. Tratando o medo da mudança. Vai ser bem legal, tá bom? Então vamos viver essa semana uma vida intencional e experimentar a boa vontade de Deus, ouvindo o chamado quando nós estivermos fora do padrão que Ele planejou pra gente. Maravilha. Querida, obrigado, viu? Deus te abençoe. Semana abençoada aí, né? E para você e para toda a tua família. E até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus permitir. Luiz, obrigado pelo suporte. Pastor Welber, pela paciência. Segunda-feira, tá só começando a semana bonita. Então, bora agitar. Tem muita coisa para acontecer. Viva uma vida intencional. Um beijo, Pastor Welber. Um beijo todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Valeu, Van. Deus abençoe. Ótima semana aí. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.